Neste vídeo você confere a prévia completa do duelo entre Palmeiras e Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional e neste mata-mata resolvi mudar aqui o modus operandi, né? Ao invés de fazer a análise diária dos jogos, estou aqui fazendo o estudo de como vai ser cada confronto nas quartas de final. Então vou fazer um vídeo para cada um dos 4 confrontos, e aí a gente pode fazer isso também nas semifinais e na decisão. Então eu já peço o seu like, você que está ansioso aí por esse jogo, você que vai acompanhar Palmeiras e Chelsea, quer entender um pouco melhor o que cada técnico, o que cada time pode fazer, deixa o seu like neste vídeo. E também, você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal para ampliar o número de inscritos e também para você poder receber conteúdos como esse sobre futebol do mundo inteiro, a gente focado nesse momento na Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá então, né? Entendendo como os times chegaram até aqui, o Palmeiras jogou contra o Botafogo, um duelo local, um jogo muito travado no primeiro tempo, né? Muita falta, muito jogador machucado, jogador que cai, demora para levantar, aquele jogo meio campeonato brasileiro, né? No segundo tempo fluiu um pouco mais. Palmeiras foi dominante contra o Botafogo e até participei de um vídeo no canal do meu amigo Piero Fiorelli e lá eu falei sobre como é que foi o duelo entre eles no Campeonato Brasileiro, em março. E aí o Palmeiras conseguiu dessa vez ser superior, porque naquele confronto foi semelhante. O Palmeiras tentava atacar o Botafogo jogando de uma maneira mais retraída, e aí nos contra-ataques o Botafogo foi mais perigoso. Dessa vez não. O Palmeiras conseguiu neutralizar os contra-ataques do Botafogo e surpreendeu demais colocando o Estevão na esquerda. O Renato Paiva não estava preparado para isso. A dobra do Estevão com o Piquerez ali gerava superioridade, o Palmeiras criava mais oportunidades. E só que o gol, né? O gol decisivo da vitória do Palmeiras saiu num lance de 2 individualidades, né? Uma do Richard Rios, que ele recebe, consegue sair de um espaço que tinha 3 marcadores e consegue encontrar o Paulinho, e o Paulinho também passa num espaço que tinha 3 marcadores, o Montoro acabou não indo, e aí ele tira um, o outro é levado pelo Alan e sai da marcação, e aí o Paulinho tem espaço para finalizar. Então a individualidade acabou decidindo, apesar de taticamente o Palmeiras ter sido superior ao Botafogo. O Chelsea chega a esse duelo depois de superar o Benfica por 4-1, numa batalha aí de 4 horas, né, por conta da paralisação de 1h30, jogo com prorrogação. O Chelsea foi bem melhor na partida, né, apesar do gol ter saído numa falta do Reece James, que o goleiro estava mal posicionado, ele bateu direto uma bola que era para cruzar. E aí veio o gol, e aí depois o Benfica empatou num pênalti meio despretensioso ali, e aí na prorrogação com um jogador a mais, o Chelsea conseguiu se impor e nos contra-ataques venceu o duelo. Mas eu acho que mais do que quem fez o gol, o placar, né, é olhar o jogo, né? O Chelsea foi superior ao Benfica, criou as melhores oportunidades e as principais chances do Chelsea não foram em situação de martelar o adversário e criar a chance com o adversário todo fechado. Não, foi mais atraindo o Benfica, roubando essa bola no meio campo e gerando situação de velocidade, que é a especialidade da casa. É onde o Chelsea se sente mais confortável para atacar, né? Até é mais fácil no futebol você atacar em velocidade do que pegar uma zaga fechadinha, né? Você tem casos específicos aí de Bayern de Munique, de PSG, de Manchester City, que se sentem mais confortáveis empurrando o adversário para trás. Geralmente é mais fácil você atacar o espaço, né? E o Chelsea tem mais essa facilidade e assim ele criou as melhores chances do jogo. O goleiro do Benfica foi muito bem mais uma vez, mas foi interessante ver que esse sistema que o Maresca está trazendo para o Mundial com um volante a mais e um ponta a menos, né, um jogador a menos no ataque, está dando certo. Né, porque geralmente quem acompanhou a temporada do Chelsea sabe que com a bola um dos laterais vira zagueiro, o outro lateral vira volante, e aí você tem um 3-2-2-3, né, com 2 pontas e 2 meias, geralmente eram o Enzo e o Palmer. Na Copa do Mundo de Clubes, o Maresca está mudando um pouco isso. Ele colocou o Palmer como um dos pontas, deixou o Madueke no banco, Palmer e Pedro Neto nas pontas, e aí quem está fazendo essa dupla
com o Enzo é o Cucurella. O Cucurella sai da lateral e vira um meia. Essa é a mudança tática, dando mais um volante de proteção ali. O sistema é o mesmo, mas os jogadores que executam são diferentes, né? Então, e aí, sem a bola, o Chelsea defende num 4-1-4-1. Basicamente, esse é o modus operandi. Eu trouxe aqui as prováveis escalações, agora entrando no jogo, né? Lembrando que o Palmeiras não terá o zagueiro Murilo machucado, o zagueiro Gustavo Gomes suspenso, o lateral Piquerez suspenso. O Piquerez, que é fundamental, as principais ações ofensivas do Palmeiras passam muito por ele, né? É uma ausência muito sentida, e o Gustavo Gomes é o líder da defesa. O Chelsea não vai ter o Caicedo, que é o seu volante o seu volante principal, o seu volante pensante ali, um cara muito importante no desarme. Então são desfalques importantes aí das equipes. Aqui eu vou usar nessas prévias o print do SofaScore das prováveis escalações, mas não há certeza que vai ser isso aqui, e eu vou corrigindo coisas que eu acho que vai ser diferente. Por exemplo, olhando do lado do Palmeiras, eu acho que o Abel pode vir num sistema de 4 defensores, né? Aí que a gente pegando aqui o jogo contra o Al-Ahly, eu acho que pode ser mais isso aqui, tá? Por quê? Porque você deixando o Giai como um lateral mais recuado pela direita, e ou o Vanderlan, provavelmente o Vanderlan deve entrar nessa função, mas de repente pode ser o Mike aqui também improvisado, né? Você acaba tendo um pouco mais de proteção ali, principalmente quando você perde a bola em relação ao Pedro Neto e ao Palmer. Se você ficar 3 zagueiros, e aqui ó, a gente voltando aqui para a prévia, você deixar o Bruno Fux e o Pedro Neto mano a mano com ele aqui numa situação de desproteção, o Palmeiras pode ter os mesmos problemas ou até mais problemas que o Benfica teve ao longo do jogo, né? Então, se no Chelsea Benfica o Chelsea perdeu a oportunidade de cara a cara com o goleiro, aqui ele pode não perder. Então, eu acho que o Abel pode pensar muito nisso. Ele perde um pouco aqui na dobra, né? Na dobra dos lados, de ter um parceiro aqui. Tá, aqui o Estevão não é centralizado, né? Mas aqui você perde as dobras dos lados dos pontas com os meias abertos, que é uma função ofensiva, mas você ganha defensivamente. O Abel é um técnico muito camaleônico, né? Então, por isso que eu acho que ele pode jogar dessa forma aqui, com 2 volantes, de repente ele pode até meter um terceiro volante aqui e jogar com Estevão, Maurício e Vitor Roque. Enfim, são possibilidades. Ele pode meter um outro jogador aqui de marcação, jogar Aníbal, Richard Rios e Emi Martinez aqui, ou Lucas Evangelista, jogar com 3 volantes para tentar neutralizar o Chelsea no meio. Eu imagino que o Palmeiras vai adotar uma postura um pouco mais reativa, porque ele sabe do poder do Chelsea de atacar o espaço. E aí é questão de estratégia, né? Porque o Flamengo foi bem contra o Chelsea, marcando em cima e impedindo a pressão do Chelsea. Mas o Palmeiras, eu acho que se sente mais confortável tentando atacar o espaço, deixar o Estevão numa situação de mano a mano. Agora a gente indo para a provável escalação do Chelsea para esse jogo, tá? Aqui a gente tem, então, a linha de defesa, o Reece James, o Couve, o Badiashile e o Cucurella. Pode trocar um jogador ou outro, pode jogar o Tosin Adarabioio aqui, como um jogador de zaga. Você pode colocar o Marlon Gusto no lugar do Reece James, apesar que eu duvido que ele faça isso. Acho que ele vai contar com o Reece James, que está melhor nesse momento, né? Aí você tem os 2 volantes. Quem vai fazer essa dupla com o Lavia? Vai ser o Essugo, como está aqui, jogador português, e aí você vai manter a estrutura de ataque, ou então ele vai colocar o Enzo Fernandes nessa função aqui, ao lado do Lavia, igual ele fez no jogo contra o Esperance, e em outros jogos que o Caicedo não jogou. Ele pode botar o Enzo aqui, porque o Enzo faz essa função, e aí ele pode colocar o Palmer ali na função do Enzo. E ele pode colocar um outro ponto ali para fazer a função que está o Palmer nesse momento, como, por exemplo, o Madueke. Eu imagino que ele vai deixar o Pedro Neto, que faz os 2 lados, mais pelo lado direito, para tentar pegar esse 1 contra 1, contra o lado mais frágil, pelo menos na teoria, da defesa do Palmeiras. Tá? Então, são várias as opções. Ele pode colocar o próprio Gusto como volante de titular aqui, para fazer dupla com o Lavia. Tá? Vamos ver se ele vai... Outra coisa que ele pode fazer é o seguinte: ele pode
ao invés do Cucurella virar meia, subir e virar um dos jogadores de ataque quando o Chelsea tem a bola, o Cucurella pode fazer a função de volante ao lado do Lavia. E aí você mantém a estrutura de ataque original, colocando ali mais um jogador de ataque e o Enzo podendo ficar mais perto do gol. Vamos ver qual que vai ser a ideia do Maresca para esse jogo. Tem a escalação aqui contra o Esperance, ó. A função pode ser essa aqui, ó. Lavia e Enzo de volantes, tá? E aí você tem o Nkunku entrando na função do Enzo, o Palmer aqui onde está o Madueke, o Pedro Neto onde está o Dewsbury Hall. Pode ser essa função, se o Chelsea for mais ofensivo. Vamos entender o tanto que o Chelsea vai querer o Enzo mais perto do gol ou um Enzo armando no lugar do Caicedo. Acho que essa é a chave do que o Maresca vai fazer. Se ele vai querer o Cucurella, de repente, de volante, porque aí se o time perde a bola, ele tem o Cucurella mais perto do Badiashile ou do Colville, quem jogar do lado esquerdo da defesa, para fazer essa cobertura do Estevão no mano a mano. Se o Cucurella estiver lá na frente, é o Enzo que vai ter que fazer essa cobertura, e aí você pode fazer uma falta, tomar um cartão, se o Estevão jogar realmente pela direita, né? Se jogar pelo outro lado, aí é problema do Reece James. Enfim, são muitas as cartas aí possíveis nesse tabuleiro de ambos os técnicos. Bom, agora eu separei alguns frames aqui, vou usar frames, né, por conta de direitos autorais, para a gente poder entender, né, alguns dos dois times na defesa e do ataque. Aqui está uma coisa que o Palmeiras não pode fazer, esse é um lance do Palmeiras e Botafogo no começo do jogo. Nessa jogada, o Botafogo consegue atrair o Alan, que é o cara da marcação pelo lado direito, para marcar o jogador que está por dentro. E esse jogador já estava sendo marcado de perto pelo Giai. O que isso aconteceu? Isso gerou o Arthur livre, o Savarino, na verdade, né? O Savarino livre lá na outra ponta pedindo bola. Aqui, o jogador do Botafogo tocou a bola no Igor Jesus. Ele tomou a decisão errada e o Igor Jesus foi desarmado. Imagina se isso acontece aqui com o Enzo Fernandes ou o Palmer com a bola e um Pedro Neto livre do lado, né? Então, esse é o tipo de movimentação defensiva que contra o Chelsea o Palmeiras não pode fazer. Aqui a gente tem outro frame, e esse frame mostra a marcação-pressão do Palmeiras. O interessante disso aqui é o seguinte, esse jogador que está de verde perto do portador da bola é o Richard Rios. Nesse lance, o Richard Rios estava marcando o outro jogador do Botafogo ali no meio, e ele dá um sprint no portador da bola, ataca o portador da bola. O que isso é interessante? Você trava a linha de passe central e você dificulta a ação do portador da bola, que vai ter que dar um chutão. Essa é uma virtude desse salto do Richard Rios, é uma virtude da marcação alta do Palmeiras, que vamos ver o quanto que o Abel vai querer usar nesse jogo, se ele vai querer fazer uma marcação mais reativa. Aí aqui a gente tem o terceiro ponto da defesa do Palmeiras. Aqui você vê contra o Al-Ahly, a defesa do Palmeiras está postada. E aqui é uma outra coisa que o Palmeiras não pode deixar, esse passe nas costas aqui do Richard Rios. Esse passe nas costas do Richard Rios deixa a defesa vulnerável, porque você deixa mano a mano aqui, ponta com zagueiro. Se o Richard Rios consegue não tomar esse passe nas costas, você tem uma proteção a mais para impedir a jogada de ultrapassagem. Aqui a gente pensando no Palmer ou no Pedro Neto, pode ser uma jogada muito perigosa para ataque do Chelsea. Bom, e olhando o lado do Chelsea, ó, eu queria apresentar esse print, que é justamente o que eu falei, do jogo contra o Esperance, tá? Então, você vê a linha de 3 zagueiros, né, a saidinha de 3, com o lateral direito virando outro zagueiro, e mais os 2 zagueiros. Aqui você tem o Gusto, que estava improvisado de lateral esquerdo, como um volante, ao lado do Lavia, e o Enzo mais à frente. O Nkunku, que é a função que o Enzo ocupa, nesse sistema atual do Chelsea, ele está ali, ó, tá ali na ponta direita ali com a camisa 18, aí você tem os 2 pontas e o centroavante, o ponta esquerda, que provavelmente vai ser o Palmer nesse jogo, mas escondido na tela lá no alto está o ponta direita, que seria o Pedro Neto. Então isso aqui pode ser o desenho, tá? Você ter o Cucurella, ao invés, o Cucurella hoje
por exemplo, o jogo contra o Benfica, ele atua nessa função onde está o Enzo aqui, com a camisa 8. Ele pode ficar ali no meio, ao lado do Lavia, como um dos volantes, para ficar mais perto. O time perde a bola, ele está mais perto do último zagueiro para um mano a mano com o Estevão. E aqui esse é o funcionamento do Chelsea com bola, é dessa forma que ele constrói as suas jogadas. Aqui a gente tem a marcação-pressão do Chelsea, ó, esse print no jogo contra o Benfica, é que o Palmeiras tem que ter atenção. Você vê que o Palmer, ele fecha a linha de passe com o lateral direito e aí o zagueiro que está mais perto também está pressionado. Então, dessa forma, você obriga o adversário a dar um chutão para você tentar ganhar de cabeça e recuperar a bola. O Palmeiras tem que tentar ficar o mínimo possível nessa situação. E aqui a gente tem também aqui a situação do Chelsea defendendo com a bola, né? Eles gostam muito de fazer isso aqui, ó. Você vai fazendo um cerco com os jogadores de meio para você tentar atrair o portador da bola para esse cerco e tentar cortar a linha de passe, para você roubar a bola e lançar o Pedro Neto em velocidade. E aqui é um defeito do Chelsea, né? O Chelsea não é um time que tem um defeito só. O Chelsea tem dois grandes defeitos. Ele não consegue sair jogando, ele não é um time de bola longa. A gente vai falar do Al Hilal no próximo vídeo, é o oposto, né? O Chelsea é um time que, se você tira a linha de passe no começo da jogada, ele não consegue avançar, que é o que o Flamengo fez e conseguiu a vitória. E o outro ponto é o seguinte, é o contra-ataque. Você vê como o time fica vulnerável numa situação de contra-ataque. O Benfica não conseguiu aproveitar essa jogada, mas o Palmeiras pode. Você está vendo como o time perde a bola ali no ataque, vem o passe para o meio, e o Schreuder, ele tem duas opções de passe aqui. Ele tem dois atacantes que podem ganhar na corrida, numa situação de mano a mano. Nessa situação aqui, o time do Chelsea está vulnerável e o Palmeiras vai ter essas oportunidades do jogo. Só que tem que acertar o passe e acertar a decisão para poder criar uma situação de gol, porque o Chelsea é um time ofensivo que joga no limite. Eu acho que o Abel tem mais a cara de apostar nesse tipo de jogada do que em apostar em marcar lá em cima, porque se ele errar a marcação lá em cima, ele vai ficar muito exposto na defesa, com uma defesa que está muito desfalcada. Tá? Eu não vou dar palpite, eu acho o Chelsea favorito para o jogo, por ter um time um pouco melhor e estar um pouco mais inteiro da sua estrutura de jogadores do que o Palmeiras. O Chelsea vai ter o João Pedro, que pode ficar no banco, né? Reforço, pode ser uma opção. Eu acho o Chelsea favorito. Mas quem vai ganhar ou não, a gente vai descobrir em campo, tá? Acredito que vai ser um grande jogo. Vamos ver o quanto que o Palmeiras vai conseguir incomodar. Então essa foi a prévia, o que esperar para poder aí diminuir um pouco a ansiedade para esse jogo. Quero saber a sua opinião. O que você achou? O que você está esperando do jogo? Quem você acha que vai ganhar? O que você está esperando taticamente nesse duelo? Quero ler a sua opinião. É muito importante bater esse papo com vocês, certo? Um grande abraço e até a próxima.